É com muito prazer que nós voltamos a esta casa para lhes dar um abraço e para me sentir abraçado. O ser humano, esteja onde estiver, é alguém que necessita de diálogo, porque vivemos em sociedade. Somos animais sociais e por isso nós carecemos desse calor humano que nos alimenta. A leitura feita por Goretti de uma passagem do Evangelho que trata da caridade e que ela muito bem realça que a caridade começa em nosso lar, em nossa residência, e que nós, muitas vezes, não prestamos atenção. Somos capazes de observar a roupa do vizinho, o defeito físico de alguém que vai passando na rua, mas não observamos o problema moral que ameaça nossos familiares, que nos ameaça. Nós não fazemos ideia da importância de ouvidos dispostos a escutar, de braços agradáveis, propícios a abraçar. Nós nunca imaginamos a necessidade que passa o jovem dentro do lar, mendigando a atenção do pai e da mãe, que tira suas horas para ganhar mais e mais, para passar noites fazendo plantões e arrecadando mais dinheiro, mas sem dar atenção aos filhos naquilo que é essencial, que é o amor. É momento de nós espíritas nos policiarmos e nos perguntarmos se nós estamos cuidando dos nossos com aquela atenção necessária, separando um tempinho que seja para pôr no colo um dos filhos, porque quase sempre nós estamos entretidos com aplicativos do celular, com cinemas, com televisão, com jogos esportivos, com passeios, às vezes até no exterior, mas se no interior de cada um de nós não houver a semente do amor, a gente vai conseguir, pouco a pouco, corroer a madeira da amizade, transformando em pó a afeição humana do lar. Quando falamos a palavra suicídio, provocamos às vezes até um choque, porque essa palavra pesa, como pesa a palavra câncer. Mas para o espírito é tudo diferente, porque a palavra câncer significa dívidas que estamos pagando. Suicídio, pelo contrário, é dívida que estamos contraindo. Por isso é preciso redobrar nossa atenção para nós não cairmos nessa armadilha terrível que é de tentar fugir dos nossos compromissos. Severino Rodrigues, um amigo nosso de Patos, ele dizia: Zanelis, com o conhecimento espírita do mundo espiritual,
sabedor que é o espírita das provações duras que passam aqueles que matam a si mesmo e não se matam porque a alma é imortal, conhecedores do romance Memória de um Suicida, jamais o espírita praticará tal crime contra si mesmo, ainda que seja um fato realmente muito raro no meio espírita. Infelizmente, ainda assim, tenha ocorrido. Sem que a pessoa imagine que aquilo que ele parou de pagar, ele vai pagar depois, com juros e correção monetária. O Banco da Vida Universal vai nos cobrar. E quem mata a si mesmo ou tenta matar-se a si mesmo, estará afetando não só o corpo físico, mas seu corpo espiritual. Porque nós temos 3 corpos em essência, em resumo: a essência imortal, o espírito, o corpo espiritual ou perispírito e corpo físico. Nós podemos matar o corpo físico, nós poderemos degenerar o corpo perispiritual, mas nunca, jamais destruir o espírito, porque ele é imortal. Então, quando alguém agride a matéria orgânica, está afetando imediatamente o corpo espiritual, para que na próxima existência os órgãos afetados naquele corpo físico retornem defeituosos, falhos. E essas pessoas que nós conhecemos hoje em dia, que nos incluímos entre elas, com problemas de asma, enfisema pulmonar, doenças crônicas, lamentando da vida que não tem sorte, porque eu sofro tanto. Mas Papai do Céu, na sua misericórdia, esconde de nós a explicação de que nós tiramos a nossa vida no pretérito. E que esse resgate lento e paulatino, esse sofrimento cotidiano é necessário e indispensável que seja superado com galhardia, com heroísmo. E muitos dirão: não, eu não vou praticar jamais um crime contra mim mesmo. E se esquece de que existem alguns tipos de suicídio, como aquele chamado de suicídio indireto, e que é o suicídio que quase todos nós cometemos. É desgastar esse corpo biológico com excessos. É retirar dele as energias indispensáveis para uma vida longa. Em farras, em excesso de trabalho, em orgias, em drogas. Todos aqueles que não preservam o seu corpo biológico começam a cometer um suicídio indireto. Ora, que Deus é misericordioso, não vai condenar ninguém pela eternidade, sem dúvida. Mas em verdade, ninguém escapa da lei. Todos nós somos livres para semear o que quisermos, mas teremos a obrigação de colher aquilo que plantamos. E evidentemente, se plantamos vento, iremos colher tempestades violentas sobre a nossa vida. E quando nós
lamentarmos de uma visão falha, de uma audição periclitante, de um caminhar trôpego, de uma dificuldade financeira, de uma doença congênita, lembremos que estamos pagando contas. Isso não nos exime de buscar a solução e buscar os recursos médicos necessários. Mas, e quando não pudermos ser curados? A resignação, a coragem, é construir um futuro diferente daquele que no passado construímos e que hoje para nós é o presente vivenciado. Nós cometemos suicídio até pela boca, comendo muito, exagerando nos pratos gordurosos. Eu conheci um caso de um grupo de rapazes que pediram, cada um pediu uma pizza brotinho. E no pedido houve um equívoco. Eles escreveram a pizza familiar. Quando veio uma pizza familiar para cada um dos jovens estudantes no interior, vamos ter que comer tudo. Não deixa nada, mesmo que ele saia passando mal. É nossa ignorância agirmos assim. A gente não se controla, como faz o japonês, que quando começa a sentir que a saciedade está se aproximando, para de comer. E a gente come até não suportar mais. Sem entender que os nossos intestinos, eles também têm neurônios. Tem neurônios. Que se comunicam com o nosso cérebro para avisar o momento que devemos parar, que já passamos da conta, que estamos cometendo um crime contra a nossa própria saúde. O Dr. Michael George, em 1990, lançou o livro Os Dois Cérebros, reportando-se ao nosso cérebro convencional e o cérebro do intestino, que tem muito menos neurônios, mas que pode mandar mensagens, receber mensagens. E aí a gente começa a pensar da importância da vida, como devemos agir perante a vida, olhar para nosso corpo e dizer: eu te amo, ó corpo maravilhoso que Deus me deu. Agradecer toda manhã pelas mãos, pelos braços, pelos olhos, pela visão, pelo paladar, porque as células sentem e recebem a carga de amor que nós transmitimos. E nosso corpo fica feliz quando nós estamos felizes, e nosso corpo fica entristecido, macambúzio, quando nós estamos tristes. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o Espírito François de Geneve nos dá uma explicação sobre melancolia. Quantas vezes eu já não senti melancolia? Eu já senti muitas vezes, e muita gente sente aquela saudade de alguma coisa que a gente não sabe identificar, aquela nostalgia. Não tem problema algum. Tristeza passageira, nostalgia, melancolia, que eventualmente nos assedie, não é problema nenhum, faz parte da natureza do ser humano, porque nós temos ciclos de vitalidade, nós temos momentos mais ativos e momentos que declinam a nossa atenção, assim como temos sonhos mais intensos, sonhos mais ativos. E ele nos explica o que seja a melancolia.
me surpreendeu. Porque eu jamais tive o entendimento do que fosse melancolia. Ele interpretou. Ele diz que melancolia é uma espécie de saudade que a gente tem do mundo espiritual que deixou para trás, das casas onde morávamos, e viemos aqui para nos enjaular dentro dessa gaiola chamada corpo físico. Sim, porque estamos presos nessa gaiola, ansiosos que Papai do Céu abra a porta para que a gente voe. E a melancolia é isso. Na visão de François de Geneve, é essa saudade estranha de um lugar bonito. Observando a comparação e os exemplos ocorridos com aqueles que passam pela experiência de quase morte. Quase todos aqueles que passam por essa experiência, que a medicina chega a considerar a pessoa morta, e que ela retorna, o que é que elas dizem quase sempre? Eu estava no lugar tão bom, tão maravilhoso, tão suave, tão gostoso, que não deu vontade de voltar nunca mais, de ficar por lá. Mas uma voz imperiosa disse: volta, tu precisas continuar teu trabalho, tu não terminaste tua tarefa. Melancolia, quando passageira, é saudável, é importante que a gente tenha para justificar a nossa vontade de progredir e voltar para o lugar bom. Mas por que o lugar de lá é melhor do que o daqui? O lado de lá é melhor do que aqui? Por uma razão muito simples. Porque aqui a canjica está misturada com tudo que é tempero. A comida está misturada com todo tipo de iguaria. E que fica insuportável da gente se alimentar. É porque a gente aqui na terra não tem a tranquilidade de dormir com a porta aberta quando está fazendo calor. É porque aqui na terra a gente passa pela rua com cuidado e medo de ser assaltado. Quando entra no banco, o dinheiro desaparece, o juro se come o juro. O salário encurtando, a dificuldade financeira, a doença, a enfermidade, os problemas do lar, os filhos que nascem defeituosos, os filhos especiais, as dificuldades que temos emocionais para enfrentar, é complexo, mas no mundo espiritual não. As pessoas quando chegam lá, cada qual vive e convive com os afins, com os semelhantes, e como são com os semelhantes, não tem surpresa. É tudo muito bom. Se eu não mato, se eu não roubo, eu vivo com quem não mata e não rouba. Quem fuma e quem bebe, vive junto com quem fuma e quem bebe. É tudo igual, não tem problema, só que não evolui. Aqui, no chicote nas costas do sofrimento e da provação, a gente evolui rapidamente. Cada dia de vida aqui na terra, bem vivido, equivale a 2, 3, 4 anos no mundo espiritual. O progresso lá é lento. Então é importantíssimo aqui no mundo investirmos em viver mais. Vamos viver mais, mais saudáveis, mais alegres, mais felizes, porque se não fizermos assim, a gente estará encurtando nossos dias sobre a terra. Eu sempre gosto de comparar cada um de nós a frasco de remédio na prateleira da farmácia. Quando a gente vai comprar remédio e que tem uma promoção, seja farmácia ou seja mercearia, supermercado, está numa promoção, com cuidado, a promoção é perto da validade, está já se vencendo.
a promoção para desovar. Vender logo do estoque todo. Então nós temos uma validade. Papai do céu colocou um carimbo em nós, com data de nascimento e com data prevista de desencarne. Quem vai determinar a data exata do nosso desencarne é nossa atividade na Terra. Se queremos viver mais, sejamos mais úteis aqui na Terra. Se queremos viver menos, cruzemos os braços, que o Papai do Céu vai dizer assim: vem cá, Zonelis, tu vai ser mais útil do lado de cá. Tu não está fazendo nada ali? É um raciocínio muito lógico. Aonde eu for mais importante, Deus coloca a minha pessoa. Se eu estou no meu lar e não cuido dos meus filhos, eles estão ingressando, penetrando no vício, na droga, na irresponsabilidade, eu não cuido deles, não os amo, não me ligo para eles. Papai diz: vem cá, meu filho, vem cá. E ele desencarna antes do tempo, para que os filhos aprendam a trabalhar a suor do próprio rosto. Os filhos, quando verem o pai falecer tão jovem, vai dizer: e agora? Vamos ter que trabalhar. Vivíamos às custas do nosso pai, que sustentava a nossa vaidade, dando-nos carro zero, dando tudo o que pedíamos. Agora não, temos que trabalhar. Mas se nós, dentro de nosso lar, formos pais cuidadosos, que marido e mulher se amam, dando exemplo de amor aos filhos, que escuta os filhos nos seus lamentos e abraça-os nas suas dificuldades, orientando-os. Quando chega a época do desencarne, Papai do Céu diz: fica mais um pouquinho, que é importante a presença de vocês aí na Terra. É dessa forma que acontece. É dessa forma que funciona. Quem não se lembra de Chico Xavier? Que veio aqui para a Terra para psicografar 100 livros. No máximo. Psicografou 400 e tantos livros. Quadruplicou a quantidade de livros. Talvez tenha dobrado o tempo de vida aqui na Terra. Por isso que ele recebia auxílio espiritual constante. Quem não sabe daquele fato extraordinário que ele estava interno no hospital, em que o fotógrafo foi fotografar o hospital e viu uma luz adentrando a janela onde estava entre a vida e a morte Chico Xavier. Quem não se lembra desse fato? Que foi publicado em reportagem até do Fantástico. O mundo espiritual está aí para nos auxiliar. Mas nós somos frágeis, nós pretendemos ser frágeis, nos colocamos com fragilidade perante a vida, colocamos-nos como coitadinhos para que os outros tenham pena de nós, e tendo pena de nós, fica fazendo todos os nossos gostos, mas não é bom. Não é bom, porque é preciso aprender a caminhar com os seus próprios pés. É preciso conquistar energia para viver. É preciso sermos independentes. Porque certa vez, alguém dizia: o médium vai ser beneficiado no plano espiritual pelas curas que realiza, pelas mensagens belas que recebe. Mas o médium, então, incorporado pelo mentor, disse: não, meu filho, o médium vai receber só a terça parte. As outras partes são do plano espiritual. O que pertence a ele é só a entrega do corpo para a tarefa de servir. Porque o importante é a gente amarmos por esforço próprio,
Porque quando a gente começa a fazer o bem ao outro, porque os outros estão nos mandando fazer, o mérito é menor. Mas por que algumas pessoas se matam? Dr. Fernando Fernandes, da USP de São Paulo, na visão dele, ele considera que 90% dos casos daqueles que se matam envolve transtornos psiquiátricos, de bipolaridade, de esquizofrenia. E 10% ele inclui a depressão, a terrível depressão. Dr. Sérgio Felipe, espírita, informa categoricamente que tem tratado de casos que a psicanálise, que a psiquiatria, melhor dizendo, considera a pessoa louca. Ele trata-se de obsessão. É preciso tratar do obsediado para que ele não cometa um crime contra si próprio, porque o espírito pode ser um dos influenciadores. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos investir em servir o próximo. A mensagem lida antes do início da nossa fala convida-nos à caridade plena, é observar onde está o necessitado para nós auxiliarmos. E se for alguém necessitada, com problema psicológico, deprimida, que se esquiva a conversar, que fica reclusa na sua casa ou no seu quarto, muitas vezes no escuro, aconselho buscar um tratamento médico, de um psicólogo, do psiquiatra, um tratamento mediúnico da doutrina espírita, um atendimento fraterno para identificar esses casos. Então a doutrina espírita tem trazido luz, uma luz muito intensa, muito clara, para nos auxiliar a identificar e encaminhar essas pessoas a não cometer esse desatino, porque afirma com categoricamente certo, de que a vida continua e de quem não consegue matar o problema. A primeira tragédia, o primeiro impacto daquele que tira a sua própria vida física é constatar que continua vivo. E pior ainda, é sentir-se devorado pelos micróbios, pelas bactérias, porque a sua vida foi retirada de forma abrupta, em que o corpo biológico estava com toda a sua impregnação energética, com todo o seu fluido vital intenso. Mas Jesus é o nosso mestre. Jesus que acudiu Judas Iscariotes, Jesus que foi crucificado na cruz, e que um dos seus apóstolos cometeu o desatino de enforcar-se, Judas Iscariotes. Por quê? Porque ele pretendia que Jesus fosse o rei dos judeus, assumisse o trono. Ele teve um equívoco na sua interpretação do mestre. Jesus jamais desejaria assumir um posto em que o ouro e a prata falasse alto. E quando Judas constatou que se equivocara, imaginou que na fuga da ignorância enforca-se. Mas as escrituras sagradas comentam nas suas entrelinhas que Jesus, após sua morte, desceu às trevas para visitar Judas, evidentemente para socorrer Judas, seu amigo Judas. Nós jamais seremos desamparados pelo Altíssimo. Por pior que sejamos nós, não seremos desamparados. Todavia, temos de considerar que nossos atos repercutirão nas vidas futuras.
Os nossos pensamentos atuarão diretamente em cada célula do nosso corpo, dando à nossa constituição física, biológica, um funcionamento mais tranquilo, mais equilibrado, mais harmônico, mais saudável, porquanto a gente não tem uma vida cheia de ódio e de rancor. Porque aquele que guarda ódio e rancor, inveja, destrói-se a si mesmo. Wendell Carvalho, um conhecedor profundo do comportamento humano, analisando as razões de por que as pessoas se matam, ele considera que se trata de uma tática equivocada da pessoa, que gasta suas energias com aquilo que é improdutivo, com aquilo que não leva a nada, com aquilo que só faz de si perder o campo eletromagnético. E ele diz que essas pessoas que tentam se matar, que entram em depressão a princípio, entram em depressão profunda, porque inconscientemente buscam por coisas que não têm, que não possui. Reclamam daquilo que não possui, e aquela busca daquilo que não possui provoca um desgosto. Eu não possuo aquele relógio, eu não possuo aquele vestido, eu não possuo aquele carro, eu não possuo aquela casa, eu não possuo aquela paz, eu não possuo aquele amor. Aquele namorado, aquela namorada. Então, toda pessoa que investe, que direciona suas forças na direção daquilo que não tem, desgasta suas energias desnecessariamente. Quando óbvio é a gente investir naquilo que a gente possui. Eu tenho um pirralho em casa, coitadinho, anda nuzinho, mas eu cuido dele com muito amor. Eu ganho só um salário mínimo, mas eu faço o proveito desse salário, regrando com todo carinho para que dê para todos comerem. Eu tenho pouca saúde, mas zelo dela para que ela não piore. Aquilo que eu tenho, eu cuido com carinho. Eu serei então uma pessoa equilibrada. Mas quando eu começo a ambicionar aquilo que eu não tenho, invejar o que os outros têm, eu começo a gastar uma energia com nada. Simplesmente eu vou caindo em depressão, em depressão, em depressão. O médium espírita José Medrado, ele fazia uns programas que eu assistia, deve continuar fazendo, mas faz dias que eu não o escuto. Ele dizia o seguinte: se você não tem o que você ama, ame o que você tem. Que frase maravilhosa! Se você não tem o que você ama, ame o que você tem. Ame o que você tem. Não fique invejando com o que o outro possui, com o que o vizinho tem, porque é muito bom a casa do vizinho. Lá, cada um tem seus problemas. Não invente de estar trocando parceiro, namorado, esposo, esposa. Essa questão de estar trocando, isso é um problema muito sério. E muita gente tira a sua vida, principalmente os jovens, porque diz assim: o meu namoro acabou, eu vou tirar a minha própria vida, porque eu não posso viver sem fulano ou sem fulana. No desconhecimento total do que é a providência divina, no desconhecimento de que tudo que acontece sobre a terra é programado no mundo espiritual. Nada acontece por acaso. Lá no plano espiritual, somos reunidos e convocados
para renascer, para desposar A ou B, para ter tal ou tal filho. E o que acontece? Quando chegamos aqui, devido esse avanço da liberdade, que virou, entre aspas, libertinagem, troca-se casais com muita facilidade, afeiçoa-se ao biológico, ao físico, não é amor, é paixão. Então a pessoa que programou casar com A ou B, atrapalhou o seu processo, está vivendo agora com C e D, tendo os filhos trocados, que é de outra pessoa, que não tem nada a ver com você. Antes de tomar uma decisão tão séria quanto é de um casamento, é preciso refletir com muito carinho e muito cuidado e pedir auxílio, intuição ao plano espiritual. Porque tudo foi programado pelo plano espiritual. Aqui na Terra, para fazer uma casa, uma choupana, há planejamento. É feita a planta baixa, tem que ter o vistoria da prefeitura, tem que fazer alicerce. E por que a vida de um ser humano acontece como se fosse a criação de pinto no terreiro de casa? Não. Nós temos que investir naquilo que possuímos. Só isso que eu tenho? Pois eu tenho tudo. Deus me deu, era o que eu merecia. Uma vez, eu perguntei a um velhinho, eu tinha uns 10 anos de idade, um pedinte todo dia passava na frente da nossa casa, e minha mãe entregava a mim e eu passava para o velhinho uns alimentos. Eu disse, vou perguntar a ele. Eu disse para ele, meu senhor, eu sei que o senhor é pobre, passa privação, passa fome, necessidade. O senhor tem ideia por que é que o senhor sofre tanto? Menino de 10 anos fazia essa pergunta para o velho. Um velho que, não sei nem que religião ele tinha. Ele olhou para mim assim, só meu filho, eu não sei porque eu sofro, nem porque eu nasci assim. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que eu sofro é porque eu mereço, porque Deus sabe de tudo. A verdade é esta, Deus sabe de tudo, Deus coordena tudo, Deus está tomando conta de nós, todos os dias. A imprensa divulga casos e mais casos de pessoas que tiram sua própria vida, isso é terrível. Nós precisamos auxiliar essas pessoas, aprender a escutá-las, ampliar o atendimento fraterno, dizer a essas pessoas que a vida continua após a morte, que nós nascemos muitas vezes. Eu telefonei para meu irmão Elísio, lá em João Pessoa, e disse, Elísio, no mês de julho vou falar sobre suicídio. Você tem alguma coisa para me dizer, para que eu possa transmitir nas palestras? E ele disse a mim, Zanelis, eu tenho um caso simples, e me contou o caso. E eu passo para os senhores e senhoras, jovens. Eu tinha um amigo, um grande amigo, um empresário. Desse amigo que eu batia papo, conversava com ele, homem muito rico, sem besteira, tinha um lar harmônico. Acontece que um primo desse empresário se candidatou à política, a um cargo político, e ele, como parente, resolveu auxiliar. E que auxílio foi esse que o primo dizia, não, manda mais dinheiro, tá garantido, o pessoal, todo mundo vai votar em mim, por onde eu chego, o pessoal me abraça. Ele foi na onda e gastou o que não tinha.
Quando veio o resultado, não passou. Não foi eleito. Começou a entrar em depressão. Porque começaram a chegar as cobranças da sua empresa, ele nunca tinha atrasado uma duplicata, ele não podia pagar. Estava falido, completamente falido. Envergonhado e falido, desesperado, ele cometeu o crime contra si mesmo, achando que isso ia resolver alguma coisa. Meu irmão Elísio disse para mim que, como era um amigo muito pessoal, passou a orar todos os dias por ele. Semanas e meses. Sempre que se lembrava, fulano de tal, Senhor, toma conta dele. Fulano de tal, Senhor, toma conta dele. Que saiu da vida assim, de forma tão drástica, tão dramática. Até que um dia, nós que somos espíritas, não é novidade, a gente pode sair do corpo durante a noite, quando está dormindo, o nosso corpo espiritual sai do corpo físico e visitar o mundo espiritual. E depois retorna. Acontece muitas vezes. E foi o que ocorreu com Elísio. Ele foi se deitar e teve aquele sono pesado, saiu do corpo e se deparou com seu amigo. Correu para abraçá-lo. Ele estava apático, como fosse um boneco de cera. Não reagia, não tinha nenhuma contração fisionômica no semblante. E Elísio pegou pelas mãos, segurou, disse: fulano, você precisa tomar passes para melhorar desse estado. Ele não respondia. Puxou e levou até a casa de Zélia, a minha irmã, a nossa irmã. Adentrou a casa de Zélia e disse: sente-se. Colocou-o sentado e começou a aplicar passes sobre ele, passes e passes, para que ele melhorasse daquele aspecto terrível da sua cabeça, onde foi afetado o projétil. Aplicou passes durante alguns instantes e de repente se viu na beira da praia um navio chegando e ele e outros embarcarem nesse navio. Quando ele acordou, disse: não foi sonho. Não foi sonho, porque a imagem era nítida, perfeita, vívida. Eu vi, meu amigo. Eu vou contar essa história à viúva. Aí disseram: conta não, Elísio. Ele é protestante, evangélica. E aquela história de vou, não vou, conseguiu o endereço, foi. Já fazia 20 dias que ele tinha tido esse sonho revelador. Bateu palma, ela abriu a portinhola. Quem é? Esse aqui é Elísio, amigo de fulano de tal, seu. Entre. Se apresentou o seu espírita: me desculpa, eu sei que a senhora é evangélica, mas eu vim trazer notícia do seu esposo. Notícia dele. Venha de onde vier, é bem recebida. Eu estou morrendo de saudade dele. Quanta falta ele me fez. Conte como foi seu sonho. E ele contou o sonho, as lágrimas dela desciam. Quando ele terminou de contar, ela perguntou: quantos dias faz que você teve esse sonho revelador? Faz 20 dias. Pode ter certeza que você se encontrou com meu esposo. Porque faz 20 dias que ele não aparece mais a mim, ele aparecia todas as noites aqui comigo. Arrodeando a casa em gritos, e eu gritava correndo atrás dele sem me ouvir. Eu pedia por tudo no mundo que ele falasse comigo, ele gritava de dor e não me via. Faz 20 dias que ele não aparece mais. Ele foi embora nesse navio, ele deve agora estar em paz. Que Jesus nos abençoe e nos envolva no seu amor.
a fim de que nós aprendamos a fazer o bem ao próximo, para que nós aprendamos a fazer a caridade a nós próprios, para que a gente viva mais, com vidas mais dignas, mais verdadeiras, não mentir para nós mesmos, não mentir para nossas células, não mentir para nosso organismo, sermos mais saudáveis espiritualmente, não importa se o corpo for doente, nossa alma tem de ser limpa e pura, como a alma cristalina do poço de Jacó. Abracemo-nos como irmãos, sejamos simples e humildes, e temos a certeza de que Jesus não nos faltará no nosso auxílio ao próximo, e a casa espírita, o espírita mesmo em si, individualmente, é responsável pela disseminação do ensinamento para evitar outros crimes terríveis contra a própria vida. Está passando com dificuldade, venha à casa espírita. Está passando com dificuldade, ligue para o CVV, Centro de Valorização da Vida, e busque socorro, porque não compensa matar-se, porque a vida é mortal e ninguém mata a vida eterna. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.